Olá! Vamos conversar hoje sobre um tema super interessante: a transformação da consultoria de negócios. A gente vai ver como essa figura do consultor mudou drasticamente de ser apenas um conselheiro para se tornar um parceiro que literalmente cria o futuro junto com as empresas. Para a gente começar, vale a pena pensar numa coisa: como é que as empresas, no dia a dia, resolvem aqueles problemas que são um verdadeiro nó? Muitas vezes a saída é trazer alguém de fora, com um olhar novo que consegue enxergar o cenário completo. E é exatamente aí que o consultor entra em cena. Sabe, tradicionalmente a gente pensa no consultor quase como um médico de empresas. É isso mesmo. Ele chega, faz o diagnóstico das dores, analisa os sintomas e, claro, prescreve o tratamento. Outra imagem muito boa é a de um GPS para negócios. Ele não só diz onde a empresa está, mas ajuda a traçar a melhor rota para chegar no sucesso. Ok, então, qual vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, vamos entender o papel fundamental do consultor como estrategista. Depois, a gente mergulha na era da personalização para ver o que isso significa na prática. Na sequência, vamos explorar o motor por trás de tudo isso, a cocriação, e o método que guia esse processo, o design thinking. E para fechar, vamos ver o impacto real de tudo isso nos resultados. Então vamos lá, começando pelo começo. O consultor como estrategista. Essa é a base, né? O alicerce sobre o qual toda a consultoria moderna se constrói. Olha, a missão de um consultor hoje vai muito, mas muito além de só dar um conselho. É um trabalho quase de detetive, sabe? É mergulhar fundo na operação da empresa para enxergar aquilo que quem está dentro, no calor do dia a dia, às vezes não consegue mais ver. O objetivo aqui não é aplicar uma fórmula pronta, mas sim criar soluções que são feitas sob medida para a realidade daquela organização. E essa ideia de personalização? Bom, ela é o gancho perfeito para a nossa segunda parte. A gente vai entrar agora na era da personalização e conhecer uma abordagem que está mudando o jogo: a consultoria corporativa personalizada, ou, para os íntimos, PCC. Então, o que é essa tal de PCC? Pensa assim, é o fim daquela consultoria de receita de bolo, sabe? Aquela solução que supostamente serve para todo mundo, mas que no fundo não serve direito para ninguém. A PCC é o oposto disso. Ela foca em criar soluções que fazem sentido dentro do contexto único de cada cliente, levando em conta não só a operação, mas também a cultura da empresa. Para entender onde essa abordagem se encaixa, é legal comparar. De um lado, temos as gigantes globais. Elas são ótimas, têm um alcance enorme, mas os processos tendem a ser mais padronizados. Do outro lado, surgem as consultorias boutique. É aqui que a mágica da personalização acontece. Elas são mais especializadas, super ágeis e conseguem oferecer um nível de customização que as grandes, muitas vezes, não conseguem. E isso não é papo teórico, não. A PCC vai direto ao ponto em áreas que realmente fazem a diferença para o negócio. A gente está falando de otimizar a estrutura da empresa, de avaliar o potencial das pessoas, de colocar as finanças em ordem para diminuir riscos, até de mergulhar nos custos para garantir que o negócio seja lucrativo e eficiente de verdade. É uma visão completa. Certo, mas como é que essa personalização toda vira realidade? A resposta está na nossa terceira parte, o poder da cocriação. Pense nela como o motor que faz essa engrenagem toda girar. Cocriação é uma palavra que está na moda, mas o conceito é simples e poderoso. É basicamente chamar todo mundo para o jogo. Não é só a diretoria que decide. É a empresa, os clientes, os parceiros, os fornecedores, todo mundo trabalhando de mãos dadas para criar algo novo e inovador. E a diferença para o modelo antigo é gritante. No modelo tradicional, a decisão vinha lá de cima, de forma centralizada. Na cocriação, a conversa é outra. É um convite aberto para todo mundo participar, para trazer sua visão de mundo. Porque a crença aqui é que as melhores ideias nascem justamente dessa mistura de pontos de vista. E os benefícios são bem claros. Primeiro, o risco diminui, porque as ideias já são validadas por um monte de gente desde o começo. O engajamento da equipe vai lá para cima. Afinal, todo mundo ajudou a construir, né? E o resultado final? Soluções muito mais fortes, mais assertivas e uma inovação que está, de fato, alinhada com o que o mercado precisa. Ok, se a cocriação é o motor, qual é o manual de instruções? É o que a gente vai ver agora na quarta sessão, o Design Thinking. Ele é como se fosse o mapa da mina, o passo a passo para essa inovação colaborativa funcionar. A grande sacada do Design Thinking é que ele coloca o ser humano no centro de tudo. Parece óbvio, né? Mas não é. Em vez de começar pensando na tecnologia ou no negócio,
O processo todo começa com uma tentativa de entender profundamente as pessoas, suas necessidades, seus desejos, suas frustrações. E ele se apoia em 3 pilares essenciais. O primeiro, e talvez o mais importante, é a empatia. É se colocar de verdade no lugar do outro. O segundo é a experimentação, ou seja, a coragem de testar caminhos diferentes. E por fim, a prototipagem, que é a disciplina de criar versões rápidas e baratas da ideia para poder testar e aprender com feedback real, sem gastar uma fortuna. E isso tudo acontece de forma organizada, em 5 fases. Começa com a imersão, que é mergulhar de cabeça no problema. Depois vem a análise e síntese, para organizar tudo que foi descoberto. Aí vem a ideação, a hora do famoso brainstorming, a prototipagem, para tirar as ideias do papel, e, finalmente, a implementação, para fazer a solução validada acontecer no mundo real. É um caminho bem estruturado. E tudo isso nos leva à nossa última parte, talvez a mais importante: o impacto nos resultados. Afinal, de que adianta uma metodologia incrível se ela não gera valor de verdade? Vamos ver como tudo isso se conecta com ganhos tangíveis. E o impacto pode ser impressionante. Olha só esse exemplo da Liberum Ratings. Antes, um processo para analisar arquivos levava, em média, 3 horas. Depois de aplicar esses princípios, o tempo caiu para apenas alguns minutos. É uma mudança de jogo completa em termos de eficiência. Mas o impacto vai muito além dos números. Essa fala do Maurício Bassi, da Liberum, é muito poderosa. Ele diz que, além de trabalhar melhor, a equipe agora consegue desenvolver técnicas que antes eram impossíveis. E, talvez o mais importante, a ferramenta que eles ajudaram a criar faz com que as pessoas se sintam realizadas, o que ajuda a reter talentos. Isso não tem preço. Então, para a gente amarrar tudo, esse modelo moderno de consultoria, que une personalização, cocriação e design thinking, entrega vantagens muito claras. Aumento de produtividade, soluções mais inovadoras, menos riscos, uma equipe mais engajada e feliz e, no final das contas, um crescimento mais sólido e sustentável para o negócio. E para fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão. Quantas empresas por aí não estão, hoje, tentando resolver os problemas novos com as ferramentas e a mentalidade de ontem? Fica aí a pergunta. Porque, como a gente viu, para problemas novos, a gente precisa de pensamentos novos. A evolução deixou de ser uma opção, ela é uma necessidade. Obrigado pela companhia nesta análise.